Alguns estudiosos da Bíblia tentam estabelecer qual é o grande tema que atravessa toda a Escritura. Então, alguns falam que o grande tema da Escritura é o tema da redenção, a história da redenção, de como Deus criou todas as coisas, especialmente o homem, a sua imagem e semelhança, mas este homem caiu em pecado, se rebelou contra Deus. Deus proveu muitos meios que este homem se voltasse, inclusive os profetas, mas, acima de tudo, enviou o seu Filho, e o Redentor viveu uma vida perfeita, morreu uma morte perfeita, ressuscitou ao terceiro dia e, de fato, comprou para nós a sua salvação. Então, a criação, a queda, a redenção e o ato final dessa história, que será a consumação de todas as coisas, certamente é o grande tema da Escritura. Mas como o contexto, o envolto, o entorno dessa história contada é o reino de Deus. O reino de Deus é todo o contexto em que a história da redenção é contada. E nesses dias aqui, Deus colocou no meu coração que eu deveria fazer uma sequência de exposições baseada nas chamadas parábolas do reino, que estão em Mateus 13. Então você já vai abrindo aí, porque vai ser o texto que eu vou continuar nele. E você mantenha, por favor, sua Bíblia aberta ou o seu celular acessível para você ir acompanhando. E como é que nós estamos hoje, nessa noite, na terceira etapa? Porque a primeira foi ontem à noite. Eu falei sobre a razão por que Jesus usava uma linguagem criptografada, uma linguagem figurada, chamada parábola. E nós descobrimos ontem juntos que Jesus usava isso para que aqueles que não fossem seus discípulos, a multidão que estava sempre ao derredor, ouvissem, mas não entendessem nada. Vissem, mas não compreendessem nada, porque já era uma multidão cujo coração era rebelde contra Deus. Alguns deles estavam simplesmente ali pela multiplicação dos pães, eles estavam ali para ver os milagres, sinais e prodígios, eles eram espectadores do reino. Mas quando Jesus contava as parábolas do reino, ele também contava para que os seus discípulos, que estavam mais próximos, pudessem compreender verdades que eram misteriosas, porque até então não tinham sido reveladas. Mateus faz isso e conta então o texto de Mateus capítulo 13, que os seus discípulos perguntam a ele por que ele fazia isso, e Jesus então explica que era por essas duas razões. O que nos levou ontem à noite a pensar assim: se nós estamos aqui é porque somos discípulos, porque tínhamos muito mais coisas para fazer se não fôssemos discípulos ontem à noite. Poderíamos ter ficado em casa descansando, e era legítimo. Poderíamos ter ido fazer alguma coisa com a família, e era legítimo. E teria ainda outras tantas coisas que não seriam legítimas, mas que infelizmente estão aí disponíveis no mundo. Mas nós não somos multidão, nós somos discípulos. E Deus nos trouxe ontem à noite para cá, para ouvir essa verdade. Hoje à tarde, Deus me deu a alegria de falar somente aos homens. E nessa ocasião, hoje à tarde, eu falei sobre a primeira das 7 parábolas do reino que estão aí em Mateus 13, no texto que você acabou de abrir, que é a parábola do semeador. E descobrimos juntos, nós, homens, que essa parábola recebeu esse título, mas na verdade ela não fala sobre o semeador, nem fala sobre a semente, porque o semeador semeia nos 4 terrenos ali, e a semente é a mesma. A ênfase de Jesus era sobre a reação, a atitude, que aqueles 4 solos representavam os nossos corações, os corações das pessoas, em relação à mensagem do Evangelho. Então tínhamos ali uma semente que caiu à beira do caminho, como eu falei para os homens, no acostamento da rodovia, da estrada. E como você sabe, acostamento de estrada é terra de ninguém. Não tem nada construído para alguém passar por lá, serve no máximo para estacionar o carro, mas também não é roça, não se planta lá. E que representa aquelas multidões, justamente, que viam Jesus passar pelas vilas e cidades,
e acompanhavam Jesus de longe. Viam os milagres, sinais, prodígios, ouviam e se admiravam do seu discurso, mas não saíam da beira do caminho e entravam no caminho para seguir a Jesus como os discípulos seguiam. Eles eram corações distraídos a ponto de não perceber a singular, a ímpar oportunidade que Deus estava dando para eles naquele momento. Havia um segundo solo, que era o solo da semente que cai sobre a rocha. Não é uma rocha qualquer, não é um terreno com pedras, é um grande lajedo, como a gente chama lá no Nordeste, uma pedra só, que tem uma fina camada de areia sobre ela e que não permite que esta semente ela possa ter raízes profundas. E nós sabemos que as árvores são fortes tanto quanto as suas raízes forem profundas e fortes, para aguentar os ventos, as tempestades. E aí descobrimos que esse tipo de terreno é o terreno que representa os corações fracos. Por quê? Porque quando Jesus interpreta aos seus discípulos, ele diz que aquelas pessoas que recebem aquela semente no coração, até recebem com alegria, ficam animados, mas porque não tem profundidade, o solo é rochedo, eles ficam expostos ao sol, e ele diz que é o sol das grandes provações e angústias e perturbações por causa da palavra. E então a alegria inicial seca, porque o coração é fraco, não tem raiz. Depois diz que na terceira passagem, quando Jesus ou o semeador lança semente, aquilo ali até cai numa terra mais acessível, com mais profundidade. Mas do mesmo jeito que a semente germina ao lado da semente espinhos. E Jesus diz que esses espinhos sufocam a semente. E ele então interpreta dizendo que essas são as pessoas que recebem a palavra, mas os cuidados desta vida, a ansiedade, a ambição e as delícias da vida sufocam a semente, e portanto este é o coração que é ansioso e ambicioso, mas não tem profundidade com Deus, a ponto de sustentar a sua fé, limpar-se ao seu redor, imunizar-se das tentações dessa vida, e acaba deixando que a ambição e a ansiedade dominem as suas emoções, e isso enfraquece a sua fé. E por fim, ao quarto, os 25% das sementes que caem em terra boa, e ali produz muito fruto. Às vezes alguém produz 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, e todas essas são colheitas muito boas. Chegamos então à conclusão, hoje à tarde, eu estou fazendo uma recapitulação e compartilhando um pouco com as irmãs que não estavam lá, que ali Jesus está falando das reações, e que nós precisamos ter a reação não de beira de caminho, nem de solo rochoso, nem de semente sufocada por espinhos dessa vida, mas precisamos ter a boa terra, e a boa terra é a nossa preparação para continuar ouvindo a boa semente, frutificando a boa semente e aprofundando a vida com Deus. E para isso, a gente não semeia em terra que a gente não ara, que a gente não revolve. E ali eu dei 3 dicas para os irmãos de como revolver a terra. E a primeira delas era sendo voluntário como agente do reino, como nós de fato somos, inclusive nesta agência do reino, que não é um transatlântico, que tem uma pequena tripulação e grande quantidade de pessoas que usufruem, passageiros. Igreja não é lugar de passageiro, igreja é lugar de servo, é lugar de agente do rei. Que devemos então nos envolver, nos entregar, porque isso revolve a nossa terra, tira-nos do lugar comum, da zona de conforto. E há 2 formas de sair da zona de conforto: é fazendo aquilo lá, aqui dentro, que você faz lá fora, mas aqui você faz de maneira voluntária, porque Deus lhe deu a oportunidade de aprender e fazer lá fora, para que você possa fazer aqui dentro. Então, se você ensina lá fora, se dispõe a ensinar aqui dentro. Se você organiza coisas, projetos e pessoas lá fora, faça aqui também. Se você eventualmente limpa, organiza, leva a cadeira de um lado para outro no seu ambiente de trabalho, ou organiza a logística, faça isso aqui também.
Deus nos dá dons lá fora para que a gente use no reino. E a segunda maneira é fazer exatamente o contrário. Coisas que você não saberia fazer lá fora, mas que de repente aqui você pode ser muito útil. Contei até uma experiência no encontro de casais com Cristo, que nós nos envolvemos durante muitos anos, de ver magistrados, promotores, médicos, donos de empresa participando da equipe da limpeza, da cozinha, de servir o cafezinho, porque no reino de Deus, aquele que quiser ser primeiro de todos, seja o primeiro que sirva. E isso faz bem para a alma, porque rebaixa a gente à condição daquilo que a gente é, sem doutor na frente. A gente é servo, e é exatamente isso que Deus quer que a gente seja. Pois bem, fiz o resumo, você já entendeu, até hoje à tarde. Mas hoje à noite, eu gostaria de começar, e vou terminar amanhã à noite, pela manhã também vou falar sobre isso, porque eu falei que tem 7 parábolas no texto de Mateus 13. E eu quero expor 2 parábolas hoje, que são muito parecidas. Na verdade, aquelas 6 parábolas que sobraram, são 3 pares de 2 parábolas que têm o mesmo significado. Como você vai ver hoje, nós vamos ver as 2 parábolas que não necessariamente estão na sequência. É a segunda e a 7ª parábola que está aí no texto. Então nós vamos ler um pouquinho e depois vamos pular o texto, e você vai entender por que elas são parábolas gêmeas, pares de parábolas, porque o sentido delas é o mesmo. O meu desejo é que quando terminar no domingo, você diga assim: sou doutor em parábola, sou doutor em parábola do reino. Pastor Robson nem precisa voltar aqui, eu já digo tudo o que ele falou, e é exatamente isso que está no texto, a ideia é essa mesmo. Então abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 13, nós vamos ler a primeira das 2 parábolas de hoje à noite, que é a parábola do joio e do trigo, que está a partir do verso 24, e depois você vai pular aí para a parábola da rede, que está no versículo 47 do mesmo capítulo. Então a gente vai ler 13, 24 em diante, faz um intervalo, e depois a gente vai para 13, 47 em diante, e aí nós expomos a palavra. Amém? Amém? Posso ler? Você está aqui, corpo é alma, amém? Está com sono? Está com fome? Então tá bom. Quando a gente não está com fome nem está com sono, então a gente está bem. O restante é vantagem. Vamos ler, Mateus capítulo 13, verso 24. Outra parábola Jesus lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, do dono do terreno, que semeou a boa semente, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu junto do trigo também o joio. Então, vindo os servos daquele dono da casa, disseram: Senhor, não semeasse boa semente no teu campo? De onde vem, pois, esse joio que está no meio do trigo? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos então lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, porque ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a hora da colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora você vai pular para o versículo 47 e você vai ouvir outra parábola. Diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando ela já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia
e assentados escolhem os bons peixes para os cestos, e os ruins eles deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, feche seus olhos e diga assim para Deus: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Que esse homem aí na frente não faça comentários sobre a tua palavra, que ele seja a tua boca e que eu escute a tua palavra, não apenas a que eu já ouvi, mas a palavra que tu tens para mim, baseada nesta palavra que eu ouvi. Vamos orar juntos, pedindo a iluminação do alto. Ó Senhor, eis a tua palavra que acabou de ser lida. Ela é suficiente em si mesma, sozinha, para falar ao nosso coração. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A tua palavra é verdade, ela alimenta a alma, ela tira a sede de Deus, do Senhor, da nossa vida. Ela nos dá tudo o que nós precisamos. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra permanecerá. Nem só de pão viverá o homem, mas assim como eles, nós também vivemos de toda palavra que procede da tua boca. Por isso agora, em nome do Senhor Jesus, pelo teu Espírito que inspirou esta palavra, para que ficasse registrada e não se perdesse no tempo e no espaço, e chegasse até nós hoje, nesse dia, um sábado de 2024, ilumina por este mesmo Espírito o nosso coração, abre o nosso entendimento, tira qualquer cegueira dos nossos olhos, dilata o nosso coração, para que possamos compreender para além da mera interpretação humana, racional e lógica, que certamente precisamos fazer, mas queremos mais. Queremos que esta palavra, iluminada pelo teu Espírito, encha o nosso coração de paz, de alegria, e possamos ouvir a tua voz. Ilumina o nosso entendimento, à medida que eu fale, abra a minha mente, à medida que os teus filhos ouçam, abra também o entendimento deles. E ao final de tudo, a glória, a honra e o louvor serão teus, porque nós te daremos. Nós somos agentes do reino, somos teus filhos. Queremos buscar o teu reino e aprender contigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essas duas parábolas estão em lugares e contextos diferentes. Uma está no campo e a outra está no lago, porque o mar que se fala aqui é o mar da Galileia, o lago Genezaré Tiberíades. É muito grande, alguns consideravam como um mar, mas na verdade era um grande lago e é ainda hoje de água doce. São dois contextos diferentes, personagens também diferentes. No lago são pescadores que lançam a rede do mar costumeiramente. Aqui no campo são homens que semeiam a terra como costumeiramente fazem. Na verdade, agricultores e pescadores são duas classes de vida e de profissão no Novo Testamento, que sempre são usadas por Jesus, porque dentro daquilo que eles fazem, há uma profunda necessidade de depender de Deus. Se você parar direitinho, você coloca uma semente no chão, por mais que você trate a terra, por mais que você jogue água na terra, se aquela semente não morrer e ressuscitar, exatamente como Jesus falou sobre o grão de trigo, e que está debaixo da terra e que você não vê o que está acontecendo, nada acontecerá, depende de Deus. Por isso que todo agricultor é, antes de tudo, um homem que confia. Uns confiam em Deus, outros confiam na natureza, mas sabemos que é Deus quem dá a vida para uma semente germinar. Sem isso, certamente não há frutificação. Da mesma maneira, um pescador, por mais que seja habilidoso, e nós encontramos pelo menos 2 vezes homens habilidosos como Pedro, Tiago, João e Tiago, lançando a rede num mar que eles pescavam todo dia, desde que eram pequenininhos, porque pelo menos uma dessas duplas, Tiago e João,
era filho de pescador. E eles jogaram no mesmo lugar como tinham jogado várias vezes, e mesmo assim não pescaram nada. E por 2 vezes, partes do Novo Testamento, dos Evangelhos, tem partes chamadas de a pesca maravilhosa. Por quê? Porque aquilo que eles não conseguiram, apesar de terem toda a competência para fazer e terem feito tantas vezes, daquela vez não aconteceu nada. E é preciso que Jesus disse, lança do lado direito, porque Jesus viu que estava debaixo da água, os peixes onde estavam e quais aqueles acorreriam para dentro da rede. Então, 2 cenários diferentes, personagens diferentes, 2 situações, no entanto, muito parecidas. Se por um lado nós encontramos, no caso da parábola do joio e do trigo, uma ação que envolve algo que é de inimizade, um inimigo semeia joio no meio do trigo. Aqui no caso dos homens que pescam, mesmo não tendo uma ação do inimigo, eles têm que fazer aquilo que era fundamental fazer, tanto no joio com o trigo, quanto naquela pescaria em que peixes bons e peixes ruins são pescados, que é separar quem é quem. O peixe bom e o peixe ruim, o joio e o trigo. Talvez uma das perguntas mais difíceis para se responder é: quem é salvo? Quem é salvo? Nós sabemos que só somos salvos por meio de Jesus Cristo. Mas quem de nós tem a capacidade de dizer, olhando para alguma pessoa, se ela tem Jesus Cristo ou não no coração? No máximo podemos constatar que haverá frutos, porque a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Mas assegurar, nenhum de nós assegura. Eu conheço Séfora desde que ela tinha 15 anos e que eu tinha 17. Hoje eu estou com 59, então eu digo para você que eu já vivi com ela mais do que qualquer outra pessoa na terra, com exceção da minha mãe, que é viva. Se meu pai fosse vivo, com ele também. E eu sei que ela tem um jeitão de crente grande, que ela tem frutos de crente, que algumas vezes ela é mais crente do que eu. Mas, sinceramente, eu não tenho condição de, diante de vocês, assegurar que ela é crente, porque vai depender dela e do Senhor. Eu não entro no coração dela. Ela tem todos os frutos de ser uma mulher crente, mas assegurar eu só asseguro a meu respeito, porque a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, e eu sei o que é que Deus fez na minha vida. Então é muito difícil responder quem é crente e quem não é. Mais difícil ainda era verificar, mesmo para um agricultor habilidoso, o que era joio e o que era trigo. Se você, ao sair daqui, colocar no YouTube como separar joio de trigo, você vai ver um filmete de alguns poucos segundos, em que alguém pega uns galhos de joio e uns galhos ou umas hastes de trigo, e você olha um e olha outro, e são absolutamente iguais, até que, amadurecidos, você esfrega a ponta da haste do joio, e quando aquilo tudo está esmagado, você tem um bocado de coisa na mão e você faz assim, e não tem nada, porque o joio não tem fruto nenhum, é só palha. Mas aí você pega o trigo e da mesma maneira você esfrega nas mãos e você sopra, e os grãos de trigo ficam ali, porque pelos frutos conhecereis. Jesus conta então essa primeira parábola para falar sobre quais são os frutos que distinguem um verdadeiro servo do reino, um verdadeiro cidadão do reino. Ele quer explicar que os frutos benéficos de uma vida transformada pelo Rei se manifestam naquilo que ele é e naquilo que ele faz.
e que os frutos malignos e maléficos de uma vida que parece ser uma vida do reino, mas que é apenas uma vida religiosa, logo se manifestam na sua malignidade. No entanto, ele diz que não é possível separar definitivamente hoje o joio do trigo. Porque na parábola é dito que aqueles servos do homem que se surpreendem quando no outro dia percebem que no meio do trigo também nasceu joio e perguntam para ele: Senhor, tu não semeaste somente trigo, como é que nasceu esse joio no meio? E logo se dispõem a separar o joio do trigo, recebem do dono a seguinte advertência: não, ainda não, porque talvez no ato de separar o joio do trigo, vocês acabam jogando fora o trigo junto com o joio. Haverá um dia, na hora da colheita, quando os frutos aparecerem e puderem ser avaliados, que ficará claro o que é joio e que ficará claro o que é trigo. E ele disse que quem fará isso não é o pastor Robson, não é o conselho da igreja, não é nenhuma autoridade humana. O texto diz que naquele dia da grande colheita, da grande separação, os próprios anjos do Senhor enviados por Deus saberão dizer quem é joio e saberão dizer quem é trigo. Talvez alguém diga assim: então, se não tem como saber hoje, por que se preocupar? Se não tem o que fazer hoje, por que se incomodar? Que no meio do trigo que está aqui, de repente possa ter alguma haste de joio. É porque aquele joio era um joio muito perigoso. Aquele joio era venenoso. É um tipo de planta que, se for esmagado para se fazer farinha junto com o trigo e misturasse no pão que era produzido para alimentar, porque era para isso que se plantava trigo, as pessoas poderiam morrer envenenadas. E a grande lição dessa história é que gente que é joio no meio do trigo pode envenenar até o trigo e o produto do que o trigo pode fazer. Jesus usou de ilustrações semelhantes quando disse que um pouco de fermento leveda toda massa. E de fato é. Um pouco de veneno envenena toda a massa. Então o que esse texto está dizendo é que haverá sim um momento em que é preciso separar joio do trigo e peixe bom de peixe ruim. Mas que até lá, ingerir um peixe ruim, que eventualmente possa contaminar a refeição, produzir um mal, ou ingerir uma farinha que mistura joio de trigo, pode fazer muito mal. Na verdade, o que Jesus está querendo ensinar aqui é que no reino de Deus há necessidade de disciplina, mas não a disciplina humana, que é limitada, que pode acertar muito, mas quando erra, produz um efeito muito negativo. De separar junto com o trigo, o joio, e misturar ambos, e não conseguir separar de fato o que precisa ser separado. Em outras palavras, Jesus está contando essa história para divisar no nosso coração, de maneira muito clara, que servir a Deus não é simplesmente estar no meio do trigo, é ser trigo. Tem a ver com fazer parte de uma comunidade como essa, sim, porque quando nós nos batizamos e confessamos com a nossa boca que cremos e recebemos do batismo a identificação com Cristo, damos testemunho dele. No entanto, mais do que participar de uma comunidade local, a grande questão é: você é trigo ou você é joio? O texto diz, se você voltar os olhos para Mateus capítulo 13, que em determinado momento, depois de proferir a parábola do joio, no versículo 36, Jesus, despedindo, veja aí, as multidões, foi para casa. Como a gente sabe, Jesus tinha uma base na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade que estava ali à beira do Mar da Galileia. Provavelmente essa casa aqui era a casa em Cafarnaum, a base que ele tinha. E chegando-se a ele, diz o verso 36, você pode acompanhar na sua Bíblia,
Chegando-se a ele os seus discípulos, e olha, todas as explicações que são dadas às parábolas do reino não são dadas às multidões. Lembra da parábola do semeador, que Jesus explicou só aos seus discípulos? Aqui a parábola do joio e do trigo, Jesus também explica somente aos seus discípulos. E chegando aqueles discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele então respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou o joio, é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio, verso 40, é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. E ele explica como acontecerá. Ele diz: mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino, veja, ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e lançarão esses que estão no reino, dentro do reino, na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos, que aqui são representados pelo trigo, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A grande verdade, a amedrontadora verdade que nós encontramos nesse texto, é pensarmos na possibilidade de estarmos no reino com gente que não é do reino. O pai era do reino, a mãe era do reino, nasceu na igreja, cresceu na igreja, conhece as doutrinas da igreja, eventualmente foi batizado na infância e professou a fé como adulto, tem um jeitão de crente, trabalha na mocidade, está no nosso meio, mas de maneira absolutamente incompreensível é joio e não é trigo. Quem pode apontar aqui um joio? Nenhum de nós, nem deve, para não cometer injustiça. Mas eles estão aqui. Eles estão em todas as agências do reino, lá na igreja, lá em Tambaú, nesta igreja, ou em qualquer lugar onde houver um ajuntamento de trigo, o joio será semeado pelo diabo no nosso meio. Terão aparência de trigo, mas serão joio. E qual é a razão para isso? Para poder envenenar o trigo que somos nós, agentes do reino. Veja, isso poderia nos conduzir a duas atitudes. Uma atitude de orgulho e autossuficiência que nos faria juízes do outro. Mas não é isso que eu quero estimular você nessa noite a fazer. Eu quero estimular a você a, com temor e tremor, fazer uma pergunta seríssima: Senhor, eu sou joio ou eu sou trigo? Se você não temer fazer essa pergunta, por convicção de que você é trigo, do que Deus fez na sua vida, amém, glória a Deus e aleluias. Mas você não se ache trigo se você não tiver frutos de trigo. Se você não temer em algum momento dizer assim: Senhor, essa minha atitude é atitude de crente, Senhor, essa minha palavra, esse meu comportamento, esse meu pecado, que eu abrigo, coloco coleira e chamo de totó e eu arrasto a vida toda, desde quando eu nem me entendi de gente, e nunca me libertei dele, nunca deixei, nunca disse não, e ele ainda hoje tenazmente me assedia e eu insistentemente caio nele. É bom se perguntar, irmão: será que você não é joio? Não, pastor, eu não sou. Tem gente dizendo assim: não, pastor, não quero nem pensar nisso, eu sou trigo. Então, meu irmão, dê fruto de trigo.
a maior prova que você pode demonstrar é fruto de trigo. É fruto de trigo, porque pelos frutos os conhecereis. Jesus não quer que você balance da sua convicção. Jesus quer que sua convicção seja ainda mais firmada, por você não ter medo de perguntar: sou joio ou sou trigo? Eu sou trigo, Senhor. Mas eu não sou trigo porque eu sou presbiteriano. Eu não sou trigo porque eu sou protestante. Eu não sou trigo porque eu sou evangélico. Eu não sou trigo porque eu sou membro dessa igreja. Eu não sou trigo porque eu sou presbítero, ou porque eu sou pastor. João Wesley pregou anos e mais anos o evangelho, até que na sua própria biografia ele disse assim: um dia eu entendi o evangelho e me converti. Como é que um pregador do evangelho pode eventualmente ser joio e não trigo? Porque é muito parecido, irmãos. O grupo social nos condiciona. O palavrão que estava na nossa boca logo vira outra expressão quando a gente tropeça em alguma coisa. A gente aprende os cacuetes de crente, a se vestir como crente, a se comportar como crente, a evitar as coisas que crente evita. Mas isso não é conversão, isso é domesticação. Se faz isso também com o animal. E é possível que tenha muita gente domesticada para ser crente, mas não é crente, porque os frutos não correspondem àquilo que ele é. Os frutos é que provam quem nós somos. Que frutos são esses, irmãos? A palavra de Deus nos autoriza a dizer, primeiramente, o fruto de uma vida transformada, que é frutificada por meio do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a marca de uma vida transformada. E nós sabemos qual é o fruto do Espírito. Gálatas faz um contraste muito claro, e eu gostaria de convidar você a visitar esse texto comigo. Abra aí o texto de Gálatas, no capítulo de número 5, verso 16, e eu gostaria que você se olhasse nesse texto. Eu quero lhe ajudar, meu irmão, porque se você tiver muito tempo nessa igreja e descobrir hoje que você precisa se converter, glória a Deus. O ruim é se você não descobrir isso e ficar até a hora da consumação, e o anjo vir e passar-lhe a foice, e você parar na fornalha ardente, pensando que iria para o céu. Olha o que é que diz o texto de Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e consequentemente jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? A concupiscência é aquilo que a gente chama de desejo desenfreado, ou que às vezes outras ciências aí chamam de compulsão. Se você é um crente que tem compulsão por sexo, compulsão por poder, compulsão por dinheiro, compulsão por consumo, compulsão por vaidade, por beleza, você não consegue se controlar nisso, você está satisfazendo a carne. E o remédio para isso é você ser cheio do Espírito, andar no Espírito, porque isso vai continuar com você como tentação o resto da vida. Cada um de nós tem suas fraquezas, cada um de nós tem os seus calcanhares de Aquiles. Eles não nos deixarão até sermos glorificados por Cristo, mas até lá a luta será entre o Espírito e a carne, como dois cachorros que nós alimentamos, um alimentado mais do que o outro, devorará o outro, enfraquecerá o outro. E o que Paulo está dizendo é que se eu andar no Espírito, eu jamais satisfarei as concupiscências da carne. Por quê? Verso 17, a carne milita, briga, guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. E ele diz, façam isso, ande no Espírito, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, porque o nosso querer é para a carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí ele descreve quais são as obras da carne. Veja quais são as obras da carne. As obras da carne são conhecidas, primeiramente na área sexual, prostituição, impureza e lascívia. Depois na área da idolatria e feitiçarias. Depois na área dos relacionamentos, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções.
Depois, na área do descontrole, termina aqui com inveja no verso 21, mas logo depois vem a área do descontrole: bebedices e glutonarias. E se você não se acha em nenhuma dessas categorias, olha o que é que o texto diz: ou coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Olha o reino aqui: que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O oposto disso é o fruto do Espírito. E olha a diferença, queridos. Verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com essas paixões e concupiscências. Pois se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então o primeiro fruto é o fruto de um caráter transformado, irmão. E o caráter transformado não é que você é perfeito, é que você é íntegro e honesto com as suas próprias falhas, com as suas próprias fraquezas. O desejo vem, você submete diante de Deus em oração. Fica maior do que você convida alguém de sua confiança para orar com você e por você. Você luta contra aquilo. Eventualmente você pode até cair em pecado, mas você não fica na lama do pecado como outrora você ficava, porque agora você é de Deus e não um joio. O fruto do Espírito é a maior marca do trigo que você é. E a grande questão é que os agentes do rei, eles têm o mesmo caráter do rei. Lembra do primeiro dos 5 discursos de Mateus? Quando Jesus diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Ele está dizendo que o rei modifica o meu caráter pela convivência com ele. E se eu não convivo com ele, eu posso conviver com os dele, mas os deles não têm poder de transformar o meu caráter. Só o rei transforma o meu caráter. Mas há mais. O fruto de um trigo do reino de Deus é aquele cuja agenda tem as suas prioridades alinhadas com a agenda do rei. Eu não sei se você consegue entender, eu creio que sim, que quando você chama Jesus de Senhor, você está usando a mesma expressão que lá no início da era cristã, no primeiro século, era a maneira como um escravo se dirigia ao seu senhor. O escravo recebia uma ordem, e ele dizia assim: sim, senhor, sim, meu amo, sim, meu senhor. Ele não tinha a opção de fazer algo diferente do que o seu senhor dizia. Na verdade, Jesus usa vários momentos, inclusive numa parábola, quando ele fala que 2 filhos receberam a ordem. O primeiro recebeu a ordem do seu pai, que dizia vá, ele disse que ia e não foi. E o segundo recebeu a ordem do pai, mas no primeiro momento, impulsivamente, ele disse que não ia, mas foi. E Jesus então pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? O que disse que ia e não foi, ou o que disse que não ia e acabou indo? E a resposta é muito clara: o que disse que não ia, mas acabou indo. Por quê? Porque pelos frutos o conhecereis. Obediência, irmão, é o que mostra a sua fé. Nós fomos ensinados que a salvação é pela fé, e é verdade, baseado na graça, e é verdade, mas não numa graça barata e numa fé sem consequência. A fé que nos conquistou nos faz obedientes, e se nós vivemos em desobediência, é porque a fé não nos conquistou. Nós chamamos Jesus de Senhor, no entanto, nós o desobedecemos. Que senhorio é esse? Que quer receber do seu Senhor os benefícios, o cuidado e o amparo, mas não quer submeter o coração, a vida, as obras, as palavras, os relacionamentos, os negócios ao seu Senhor. Gente que é crente no domingo,
quando está na igreja, mas na segunda-feira faz os seus negócios à base de mentira, de engano, e ainda ora a Deus pedindo a sua bênção, enganando as pessoas nos negócios que faz. Que servo de Deus é esse que ora a Deus e pede a bênção no seu curso e leva a cola, a fila, junto com o papel da prova, para tentar facilitar a sua aprovação? Que filho de Deus é esse, obediente aos princípios de Deus? Obediência não salva. Obediência prova que o sujeito é salvo. Do mesmo jeito que as obras não salvam, mas provam que a fé é verdadeira. Portanto, se há um fruto que é o caráter transformado, há outros frutos que, quando eu alinho a minha agenda, a agenda de Deus, eu vou pela trilha que Ele coloca para mim. As prioridades são dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, baseado em 42 anos, que um homem como eu, que não foi criado no Evangelho, que se converteu aos 15 anos de idade, 44 anos na verdade, que eu tenho aprendido: eu não quero nada que Deus não queira comigo ou para mim, e eu jamais direi não a Deus, porque eu não me pertenço. Se Ele disser vá, eu vou, porque eu já experimentei não ir quando Ele mandou e foi uma desgraça, e já experimentei ir quando Ele não mandou e foi uma desgraça. A melhor coisa do mundo é você ser obediente a Deus, porque a obediência dá frutos de justiça na sua vida. Deus ama ao obediente e odeia a desobediência. Ele compara a desobediência ao pecado de feitiçaria, meu irmão. E algo é muito sério aqui, porque feitiçaria é afronta a Deus. E assim como meus filhos, quando eram pequenos em casa, me afrontavam quando me desobedecia, eu sentia afronta, era como se eles estivessem cuspindo na minha cara, rindo de mim. Eu que era um pai cuidadoso, bondoso, que provia tudo para eles, que estava orientando no que era bom, no que era melhor, e ver o filho desobediente afrontava a mim, e afronta qualquer pai ou qualquer mãe que está aqui. Deus também se sente afrontado quando nós desobedecemos. A desobediência é fruto do joio, não é fruto do trigo. É o teste. Quem é o seu Senhor? Quais são suas prioridades? Onde está a sua agenda? Você tem planos e pode fazer planos. A palavra de Deus diz que ao homem é dado o direito de fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Pegue a sua agenda, meu irmão, faça seus planos e depois diga: Senhor, são teus ou são meus? Os que forem teus, consolida; os que forem meus, risca, porque eu não quero fazer planos que sejam contrários à tua vontade. Isso é comportamento de trigo. Buscar o reino de Deus não é buscar as bênçãos do rei. Buscar o reino de Deus é buscar a obediência ao rei. Nós somos súditos, irmãos. O reino de Deus não é uma democracia, que eu eventualmente escolho os meus representantes e eventualmente até no plebiscito ou numa consulta popular posso manifestar a minha revolta ou a minha discordância com alguma lei. Não, nós não fazemos parte de uma democracia, nós fazemos parte de um reino, e no reino quem manda é o rei. Nós somos súditos. Nós precisamos resgatar isso, irmãos, porque as sensações que nós temos quando estamos na igreja, as emoções abençoadas quando louvamos a Deus, quando oramos, as emoções que sentimos, o choro que derramamos, a alegria que sentimos, tudo isso é muito importante, porque nós somos seres integrais: mente, coração, emoções, sentimentos e volições. Mas isso não é critério para estabelecer quem você é. Um dia desse eu estava vendo, irmãos, com muita tristeza, e tem certas coisas nos dias de hoje que nos entristecem. Zapeando na televisão,
Aí vi um depoimento de uma senhora, jovem ainda, muito bonita ainda, que tinha sido atriz pornô durante muito tempo da vida. Em algum momento, diz ela, que ela se converteu e passou a frequentar uma igreja e dava testemunho, palestras. Mas quando alguma coisa aconteceu, ela voltou à sua antiga vida. E o problema não é cair de novo, você está entendendo? Eu vou dizer qual é o problema. É o que ela disse naquela entrevista. E o que ela disse basicamente naquela entrevista é: ninguém tem a ver com minha vida, Deus sabe como eu posso servi-lo, mesmo fazendo o que eu faço hoje. E o que ela fazia naquele momento era show de striptease numa boate pornô. Agora, o que vai na cabeça de uma mulher que acha que pode servir a Deus vivendo no pecado? Essa sensação que hoje está espalhada no mundo todo, que Deus, porque é graça, não exige obediência. Mas não é assim não, irmão, me desculpe, não é assim não. O servo de Deus peca e cai, mas ele deseja santidade. Sede santos como eu sou santo. O servo de Deus quer obedecer, ele é fruto do Espírito de Deus na vida dele, é a obediência. Então, quando chegar um dia em que tudo isso terá passado e houver um momento do juízo, deixe-me dizer, na minha convicção particular, nós estaremos nesse momento. A única diferença é que nós teremos um advogado justo junto ao Pai, que dirá assim: esse não precisa nem sequer ser julgado, porque eu já o absolvi no meu sangue do Calvário. Mas nós presenciaremos, creio eu, muitos irmãos, para nossa triste surpresa, que eventualmente podem estar ao meu lado na igreja, mas que porque são joio, serão ditos ou serão enviados pelo Pai, dizendo: afastai-vos de mim, malditos. Que tristeza será essa? Essas duas parábolas, irmãos, nos mostram, portanto, a realidade de que o reino de Deus produz mudança de caráter, produz disciplina, desejo por obediência e santidade, fruto do Espírito, alinhamento com a agenda de Deus e, consequentemente, bom testemunho. De vez em quando eu estou com a minha esposa em algum lugar público e às vezes a gente está no saguão do aeroporto, algum lugar público, estamos somente eu e ela, e temos a natural descontração de estarmos ali como um casal, brincando às vezes um com o outro, sentados relaxadamente, e aí de repente vem alguém de algum lugar, às vezes por trás de mim, coloca a mão no meu ombro: reverendo Robson, tudo bem? Irmão, sabe qual é a sensação que eu tenho? Imagine se eu estivesse fazendo alguma coisa que desonrasse ao meu Senhor naquele momento. Que testemunho e que pedra de tropeço eu estaria sendo para aquela pessoa. É preciso vigiar, irmão. Vigiar, porque o reino de Deus é glorioso, mas o reino de Deus também é exigente. E essas duas parábolas revelam que essa exigência pode fazer com que um dia descobramos quem é joio e quem é trigo. Se somos peixes bons que serão colocados no cesto do Senhor, ou peixes ruins que serão descartados na beira do lago. O meu desejo sincero é que você saia daqui reflexivo. Se Deus lhe der paz no coração e você puder celebrar e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, porque a tua paz e o teu espírito que testifica com o meu espírito dizem que eu sou teu filho, eu sou trigo, eu sou servo do rei, eu sou agente do reino, louvado seja o teu nome. Mas se em algum momento, diferentemente de você, alguém aqui sentir-se estremecido porque a sua vida não corresponde a um trigo,
mas corresponde a um joio. Deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez seja a hora de você levar isso a sério e dizer: Senhor, olha para dentro de mim, eu não quero ser joio no meio do trigo, eu quero ser trigo, eu quero encontrar a Ti. Eu tenho visto isso acontecer, sabe, irmãos? Eu tenho visto isso acontecer. Recentemente eu estava participando de um encontro de pastores no Palavra da Vida em Atibaia, em São Paulo. Eu estava ali dando uma palestra, e quando eu iria dar a palestra, nós iríamos almoçar e eu daria a segunda palestra, depois eu voltaria para São Paulo. E no intervalo aproximou-se de mim um rapaz, um jovem pastor, e ele se apresentou, disse quem ele era, de qual igreja ele era. Eu não o conhecia até então. Ele disse: o senhor tem 5 minutinhos enquanto o almoço fica pronto e a gente é servido, para ouvir minha história? Olha, quando alguém pede 5 minutinhos antes do almoço, obviamente que nem vai ser 5 minutinhos e o almoço vai ter que esperar. E foi exatamente os 5 minutinhos que viraram 50, 1 hora, 1h15. O povo teve que me resgatar daquela conversa para eu poder almoçar e dar a palestra às 2 horas. Mas o fato é que, quando ele me contou a história, eu fiquei pensando: como é possível que uma história dessa seja verdade? E aí depois o pastor que me convidou para aquele evento foi me deixar de volta, e eu perguntei para ele: rapaz, fulano de tal me procurou e contou essa história, e resumidamente eu sintetizei para ele. Ele disse: ele contou pouco, e a história dele era a história de um joio que parecia trigo até a enésima potência. Ele disse assim: eu tenho frutos de pessoas que se converteram por meio da minha pregação, e se converteram mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus usa até a jumenta de Balaão. Então, quando Deus quer salvar alguém, Ele usa o instrumento que está limpo e pronto, e se preciso for, Ele usa até uma jumenta de Balaão. E aquele jovem contou várias histórias de várias pessoas que ele foi usado por Deus para se converter, até que chegou um momento da vida dele que ele percebeu claramente, e não foi que aconteceu absolutamente nada na vida dele de trágico no casamento. Ele era um jovem casado com 2 filhinhos, mas chegou um determinado momento que ele chegou a termo diante de Deus e percebeu que ele falava do que ele não conhecia. E ele disse que numa noite, e ele contou toda a história, é muito detalhe, eu não vou resumir aqui, que ele disse assim: Senhor, se eu nunca fui e fingi ser, eu quero ser a partir de agora. E a palavra de Deus diz que quando um pecador faz isso, Deus não joga fora. Ele não deseja jogar os peixes para fora do cesto. E Deus acolheu aquele jovem, tocou no coração dele, trouxe ele de volta ao conhecimento da palavra que ele tinha desde a infância. Hoje ele é um excelente evangelista, uma das igrejas que mais cresce em São Paulo, porque ele teve um encontro real com Jesus Cristo anos depois, quando ele já estava no ministério. Eu já tinha ouvido a história de John Wesley, mas eu nunca tinha ouvido uma história de um John Wesley da minha geração, e eu vi naquela ocasião. Portanto, meu querido irmão, saia daqui com a convicção que lhe traz alegria de alma, ou com a dúvida que você precisa se voltar para Deus e passar pela experiência da conversão, para que você não seja joio, que parece com trigo, mas não é trigo. Veja que eu não estou falando que você perde a salvação, porque o joio nunca foi trigo. Eu estou dizendo que você pode parecer salvo e não ser salvo em Cristo. Se traz paz ao seu coração, celebre. Se há temor no seu coração, se volte para Deus, porque no reino de Deus há exigências e obediências, e não apenas bênçãos que nós usufruímos. Que Deus nos abençoe. Amém.